O objetivo desse vídeo é te mostrar como é mais fácil analisar as coisas quando tu olha elas de longe. É muito mais fácil resolver um labirinto olhando ele de cima ou tentar resolver ele em primeira pessoa, indo por dentro dele. É claro que é mais fácil resolver ele tendo uma visão completa dele. E o mesmo vale para o Bitcoin. Se eu analisar ele no gráfico horário, ou seja, cada candle representando uma hora, fica muito difícil eu saber qual será o próximo movimento do Bitcoin. Ele pode muito bem cair agressivamente ou subir agressivamente também. Isso é impossível a gente prever. E nesse vídeo eu quero te convidar a dar um zoom out no gráfico do Bitcoin e olhar esse ativo como um investidor de longo prazo, entendendo que os movimentos de curto prazo importam muito menos do que parece. Então, se eu trocar aqui do gráfico horário para o gráfico diário, por exemplo, ele já muda significativamente. E se eu trocar do diário para o semanal, eu consigo ter uma visão ainda mais clara da direção do gráfico. Então, ao invés de usar o gráfico horário ou diário e encher eles de linha para tentar adivinhar o próximo movimento do Bitcoin, tenta sempre usar o gráfico semanal e observar a trend de longo prazo e os fundamentos de qualquer ativo que tu estiver analisando. E aqui no caso do Bitcoin, se eu colocar as médias móveis de mais relevância no gráfico semanal, eu consigo ter uma visão de onde a gente está. Então, basicamente, são três médias móveis. A linha verde representa a média móvel de 50, que é uma linha mais de momento e representa um comportamento mais rápido do preço. A média móvel de 100, que é a linha amarela, representa uma tendência mais intermediária do preço. E a média móvel de 200, que é a linha vermelha, representa um eixo mais estrutural de longo prazo. Elas não servem para prever topos ou fundos no curto prazo. Elas servem para identificar tendências. Então, tu pode ver que toda vez que o preço esteve acima da linha verde, isso significou rallies no preço do Bitcoin. Então, como eu falei, ela é uma linha de momentum. Se ela passa da linha verde, ela tende a continuar subindo mais. E age também como uma importante linha de suporte, que quando quebrado, ela muitas vezes vai buscar suporte nas outras linhas, na amarela ou na vermelha. Então, se a gente voltar 10 anos no preço do Bitcoin, lembra que aqui eu estou analisando o longo prazo para entender um conceito mais estrutural do preço do Bitcoin. Então, lá em 2015, quando o preço passou da linha verde, sinalizou o bull market até novembro de 2017. Depois o preço tentou achar suporte novamente aqui na linha verde, mas sem sucesso. Pode ver que a linha do preço rompeu esse suporte da linha verde e depois tentou achar suporte nessa linha amarela, mas também sem sucesso. Onde finalmente achou suporte na linha vermelha, que é a média móvel mais estrutural. Daí depois ela passou as outras linhas, daí voltou de volta aqui para baixo na linha vermelha, depois passou a linha amarela e a verde de novo, e foi o que coincidiu também com o último bull market do Bitcoin. Então é muito claro que o preço tenta achar suporte e resistência nessas linhas, porque elas são a média dos últimos movimentos do Bitcoin. Então a gente se acostuma com tais faixas de preço e essas faixas de preço acabam se tornando suporte e resistência na nossa cabeça. Ou seja, se o Bitcoin sobe muito, como por exemplo aqui na última máxima histórica em 120 mil dólares, se ele cair para essa linha vermelha agora, isso seria mais ou menos 60 mil dólares. O que hoje a gente acha um valor muito extremo, mas lá em março de 2021 era mais ou menos o pico do Bitcoin. E é exatamente esse o shift de mentalidade na cabeça das pessoas. Há 5 anos atrás, 60 mil reais era algo inimaginável. Já hoje, 60 mil reais é algo muito bearish. A gente não quer ver o preço do Bitcoin em 60 mil reais porque a gente se acostumou com ele em valores muito mais altos do que isso. E é exatamente isso que é médias móveis. Elas representam a faixa de preço na nossa cabeça. E analisando aqui um pouco mais de perto essa última subida do preço do Bitcoin, então olha só como ele achou suportes na linha verde várias vezes, e quando essa linha foi rompida, ele já tentou achar suporte na linha amarela, que é a média móvel de 100. Então, se o preço conseguisse manter nessa faixa aqui, ganhar momentum, passar novamente a linha verde, isso vai ser um sinal claro da continuação desse bull market, atingindo novas máximas históricas no ano que vem. Mas, se o oposto acontecer, se essa linha amarela for quebrada, então a linha vermelha vai marcar o próximo fundo do preço do Bitcoin. Mas como a gente não teve tanta euforia nesse bull market, eu não acredito que a gente vai ver uma queda tão agressiva assim. O preço pode sim muito bem bater essa linha vermelha aqui ou sustentar essa linha amarela e continuar para novas máximas históricas. Ambos os cenários podem acontecer. Ela pode ficar nessa linha amarela aqui e daqui a uns anos subir, ou ela pode descer para essa linha vermelha e daqui a uns anos subir também. Isso não vai mudar absolutamente nada. Só vai mudar que se ela cair para a linha vermelha, vai conseguir comprar Bitcoin muito mais barato do que ele está agora. Essa é a única coisa que vai mudar. Então vai ser ainda melhor para ti, porque no longo prazo o preço vai subir e é justamente isso que mais importa.
Outro indicador interessante que eu desenvolvi é o Weekly Rainbow Bands. E ele é um indicador criado para mapear o ciclo completo do Bitcoin, vendo com clareza o excesso de euforia e o excesso de pessimismo, representado por essas linhas aqui. Então, toda vez que ele está acima da linha branca, isso significa momentos de mais euforia, e abaixo da linha branca, isso significa momentos de mais pessimismo. E nos extremos, ou seja, quando ele se aproxima da linha vermelha, isso significa extrema euforia, e próximo à linha azul, isso significa extremo pessimismo. E agora a gente está exatamente no meio aqui, na linha branca. Então tem espaço para subir e tem espaço também para cair. Mas observa que dessa vez o preço não rompeu nenhuma vez a linha laranja aqui, indo para essa zona de extremo otimismo que aconteceu nos últimos bull markets, aqui em 2017 e aqui em 2021. Dessa vez a gente não entrou em uma zona de extrema euforia. Então se a gente não entrou em uma zona de extrema euforia, também é possível supor que a gente não vai entrar em uma zona de extremo pessimismo, ou seja, aqui na linha azul, que está em mais ou menos $50 mil agora. Eu não acredito que a gente vai entrar nessa linha, mas possivelmente a gente pode achar suporte aqui nessa linha verde. Esse seria o suporte mais provável. Mas é sempre importante olhar as coisas com uma perspectiva diferente. Então aqui eu estou analisando o preço do Bitcoin em dólares, mas se eu analisar o preço do Bitcoin em ouro, que é um ativo que segue a inflação, olha só como muda a análise desse gráfico. Ele ainda assim tocou a linha de euforia nos últimos bull markets e tocou a linha azul, representando extremo pessimismo. Mas agora a gente não está nessa linha branca aqui. A gente está na linha verde, que seria uma linha mais de pessimismo e não extremo pessimismo. Como a linha laranja aqui também seria uma linha mais de euforia, mas não extrema euforia. Então, nesse ciclo a gente tocou a linha laranja e tocou também a linha verde, que é uma linha mais intermediária entre os dois. Então, como a gente não tocou nenhuma vez essa linha vermelha, como eu falei, eu não acho que ele vai tocar essa linha azul aqui, olhando o gráfico do Bitcoin em ouro nesse caso. E nesse gráfico aqui também é possível ver esse padrão do triângulo ascendente, que é um indicador extremamente bullish nesse caso. E é bem provável que essa linha de suporte aqui vai ser rompida em breve. Então, resumindo, sempre é interessante olhar o preço do Bitcoin e em ativos em geral, sempre com uma visão mais de longo prazo, olhando tudo mais de longe. Como aqui, por exemplo, olha só a trend de longo prazo no gráfico mensal do Bitcoin. Olha para onde esse gráfico está indo. Se tu acredita que ele vai continuar subindo, então não tem por que reagir a flutuações de preço no curto prazo. Sempre encare as quedas do Bitcoin como uma oportunidade de comprar mais barato e acumular ainda mais Bitcoin no teu patrimônio. E se tu gostou desse vídeo, não deixa de dar o like e se inscrever no canal para dar uma força aqui no canal e não perder os próximos vídeos aqui do Patrimônio Bitcoin.